Tempo comum, 22ª semana, quarta-feira. Tema: 87. Impunha-lhes as mãos. Pontos a meditar. 1. Ajudar a todos. Tratar a cada um como Cristo teria feito no nosso lugar. 2. Pacientes e constantes no apostolado. 3. Difundir por toda parte a doutrina de Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Relata-nos o Evangelho da Missa que, tendo-se posto o sol, começaram a trazer à presença de Cristo numerosos doentes para que os curasse. É bem possível que aquele dia fosse um sábado, pois ao cair do sol, o descanso sabático, tão escrupulosamente observado pelos fariseus, já não obrigava. Os doentes eram muito numerosos. São Marcos frisa que toda a cidade se tinha reunido diante da porta. São Lucas, por sua vez, acrescenta um detalhe singular ao dizer-nos que o Senhor os curou impondo as mãos sobre cada um. Repara atentamente nos doentes e dedica a cada um toda a sua atenção, porque qualquer pessoa é única para ele. Comentando esta passagem do Evangelho, Santo Ambrósio diz que desde o começo da Igreja, Jesus já buscava a multidão. E por quê? Porque para curar não há tempo nem lugar determinados. Em todos os lugares e tempos se há de aplicar o remédio. Ao mostrar-nos a infatigável atividade de Cristo, o Evangelho ensina-nos qual o caminho que devemos seguir com os que vivem afastados da fé, com tantas e tantas almas que ainda não se aproximaram dele para serem curadas. Nenhum filho da Igreja Santa pode viver tranquilo sem experimentar inquietação perante as massas despersonalizadas. Rebanho, manada, vara, escrevi certa vez. Quantas paixões nobres não existem na sua aparente indiferença? Quantas possibilidades! É necessário servir a todos, e impor as mãos sobre cada um, como fazia Jesus, para devolvê-los à vida, para iluminar as suas inteligências e robustecer as suas vontades, para que sejam úteis. Devemos servir a todos, tratá-los como Cristo os trataria no nosso lugar, com o mesmo apreço, com o mesmo respeito, a cada um individualmente, tendo em conta as suas circunstâncias peculiares, o seu modo de ser, a situação em que se encontram, sem aplicar a todos a mesma receita. São pessoas que vêm ao nosso encontro por motivos profissionais, de vizinhança, de interesse ou por termos gostos comuns. E outras que vamos buscar lá onde se encontram para levá-las até Deus, como o médico busca o doente. Com a salvação de uma só alma, por mediação de outro, pode obter-se o perdão de muitos pecados. Aprendamos neste tempo de oração a ter pelo nosso próximo o mesmo interesse que tinham os que se reuniam à porta da casa onde Jesus se encontrava, levando-lhe os doentes para que os curasse. Vejamos junto dele se os tratamos com a mesma solicitude.
com que Jesus os atendia. 2. O Senhor espera os nossos amigos, os nossos colegas de estudo ou de trabalho, os nossos filhos ou irmãos, como fazia quando estava na terra, um a um. Devemos ter em conta as circunstâncias peculiares, a idade, a saúde, etc., de cada um deles. Devemos saber avaliar cada um pelo preço infinito do sangue redentor com que foram resgatados. Ao acompanhá-los até Jesus, chocaremos com resistências, talvez durante muito tempo. São consequência da dificuldade dos homens em secundar o querer de Deus, dadas as sequelas que o pecado original deixou na alma e que se agravaram depois pelos pecados pessoais. Noutros casos, essa passividade será consequência da ignorância ou do erro em que estão. Seja como for, temos a grata obrigação de rezar e oferecer mortificações, horas de trabalho ou de estudo por eles, de intensificar a amizade, tanto mais quanto maior for a resistência que opuseram. Todo apostolado exige uma atitude paciente, que nunca é desleixo ou indolência, mas parte da virtude e da fortaleza. A paciência implica uma perseverança tenaz em conseguir os frutos desejados. Muitas vezes será necessário caminhar pouco a pouco, como que por um plano inclinado, sem nunca desanimar, por nos parecer que os nossos amigos não avançam ou retrocedem. O Senhor já conta com essas situações e dá as graças oportunas. Ele já impôs as mãos sobre cada um desde o momento em que decidimos, junto do sacrário, levá-los até Ele. Nos casos difíceis e lentos, é salutar recordarmos a paciência que Deus teve conosco, considerar quanto nos perdoou, quantas vezes o fizemos esperar. Que esperas as do nosso Deus? Quantas vezes teve de bater a porta da nossa alma? Se nos tivesse abandonado quando não respondemos à sua primeira chamada, ou à segunda, ou à sétima, que longe dele estaríamos agora. O nosso empenho nunca será estéril, porque o apostolado perseverante nos leva pessoalmente a amar mais a Deus, e porque é sempre eficaz, mais cedo ou mais tarde. Alguns chegarão à presença do Senhor depois de uns dias de contato, outros depois de não poucos anos, uns na primeira conversa, outros depois de uma longa espera. Uns poderão correr desde o princípio, outros mal terão forças para dar um pequeno passo. Devemos tratar cada um de acordo com a sua situação humana e sobrenatural, sem nos cansarmos, sem fórmulas gerais. O médico não utiliza a mesma receita para todos, nem o alfaiate, o mesmo corte ou o mesmo modelo. Perseverai, pois, com paciência, irmãos, aconselha o apóstolo Santiago, até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber a chuva temporã e serodia. Aguardai também vós com paciência e fortalecei os vossos corações. Com prudência sobrenatural e, portanto, sem falsas prudências humanas, sem adiamentos nem receios covardes, insistiremos com os nossos amigos, parentes e colegas, usando ao mesmo tempo de uma grande caridade e compreensão. Se os inimigos de Deus porfiam tanto em afastá-los dele, como não havemos nós de ser perseverantes, nós que só queremos fazer-lhes bem? Senhor, tu sabes que só queremos o melhor para eles. Três. Hoje são muitos os que nada sabem de Cristo, e o Senhor põe em nosso coração a urgência de combater tanta ignorância, difundindo por toda parte a boa doutrina, com iniciativas e por meios bem diversos. Esta missão, recorda-nos o Papa João Paulo II, não é exclusiva dos ministros sagrados ou do mundo religioso,
mas deve abarcar o âmbito dos leigos, da família, da escola. Todo cristão deve participar da tarefa de formação cristã. Deve sentir a urgência de evangelizar, que não é glória para mim, mas necessidade. Só se olharmos para Cristo, porém, só se o amarmos, é que venceremos a preguiça e o comodismo e sairemos da torre de marfim que cada um tende a construir à sua volta. Olhemos para Cristo na nossa oração e contemplemos também os que nos rodeiam. O que fizemos até agora para aproximá-los do Senhor? Olhemos para a nossa família, para os colegas de trabalho ou de estudo. Não teremos desperdiçado muitas ocasiões de lhes dar a conhecer a figura e a doutrina de Cristo? Não nos teremos cansado de tentar fazê-lo? Naquela tarde, foram muitos os que receberam a cura e uma palavra de alento, um gesto de compreensão por parte do Mestre. Posto o sol, todos quantos tinham enfermos de várias moléstias lhes traziam, e ele, impondo as mãos a cada um, curava-os. Que alegria para os doentes e para os que os tinham aproximado de Jesus. O apostolado, com toda a carga de sacrifício que traz consigo, é ao mesmo tempo uma tarefa imensamente alegre. Que grande missão não é levar os amigos até Jesus para que ele lhes imponha as mãos e os cure. Ajudar-nos a fazer um apostolado incessante, a consideração de que o bem que realizamos tem sempre um efeito multiplicador. Os que viram naquela tarde que Cristo se detinha junto deles e lhes impunha as mãos divinas, perceberam que as suas vidas já não podiam ser como antes. Converteram-se em novos apóstolos, que iriam difundindo por toda a parte a boa nova de que existia o caminho, a verdade e a vida, e de que eles o tinham conhecido. Foram-no apregoando por todos os lugares aonde iam. Isso é o que nós devemos fazer. És, entre os teus, alma de apóstolo, a pedra caída no lago. Provoca, com o teu exemplo e com tua palavra, um primeiro círculo. E este, outro. E outro, e outro. Cada vez mais largo. Compreendes agora a grandeza da tua missão? Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.